Cristo é meu Rei. Aleluia, igreja. Vibrando para o Senhor. Mais uma vez, igreja. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Amados, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 12 de Mateus, versículo 46. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Vejam o Santo Evangelho, amados, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Sentados, irmãos e irmãs. Irmãos, hoje, quarto dia do nosso poderoso cerco de Jericó. Qual é o tema mesmo, irmãos, que eu esqueci? Qual é o tema? Acho que tem irmão ainda que é o quarto dia e tem irmão que não sabe ainda o tema. Qual que é o tema? Toda a igreja, qual é o tema do nosso cerco? Amém. Meu amado, minha amada, eu fui perdido, mas hoje eu fui encontrado. Você um dia foi perdido, mas agora você já foi encontrado pelo bom pastor, que é Jesus de Nazaré. Por isso que você tem que ser uma pessoa alegre. Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo da alegria. Uma igreja triste, uma igreja acabrunhada, uma igreja que não vibra na presença de Deus, que não salta gritos de alegria na presença de Deus, para mim, minha opinião particular, não é uma igreja do domingo da ressurreição, mas é a igreja da sexta-feira santa, que ainda está choramingando por causa de Jesus. Irmãos, cristão, ele não chora a morte de Cristo. Nós, é claro, quando meditamos, esses dias eu li um livro, acabei de ler um livro sobre a paixão de Jesus, e eu confesso a vocês, irmãos, que eu verdadeiramente fiquei muito tocado
O autor do livro, ele é muito minucioso, muito detalhista. Tudo que Jesus passou na cruz. E havia momentos, porque eu gosto de ler a Bíblia ou um bom livro, imaginando a cena. E o autor, ele era tão detalhista no sofrimento de Jesus, no que ele passou, que eu fechava os olhos para meditar. Porque é assim, irmãos, quando nós lemos, sobretudo a palavra de Deus, depois que você lê um texto da Bíblia, você deve fechar os olhos, clamar ao Espírito Santo e meditar na palavra, e imaginar aquela cena, e se colocar dentro daquela cena, como se você tivesse participado daquele momento. E eu confesso para vocês que havia momento assim, que eu sentia a minha alma acabrunhada, a minha alma batida, por tudo que nosso Salvador, o meu querido amado Jesus, sofreu por mim e por você. Mas isso não significa que nós devemos ficar choramingando. Olha, coitadinho, que coitadinho, ele está vivo, ele está ressuscitado. Então a igreja, irmãos, a igreja é a igreja do domingo da ressurreição. A igreja é a igreja da alegria, é a igreja do poder, é a igreja dos milagres. Onde não acontece milagre, não tem Espírito Santo. Onde não acontece milagre, não tem a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele diz claramente, Marcos capítulo 16: aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos e eles ficam. Aquele que crê, expulsa em meu nome. Ora, Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ontem, há 2000 anos, ele fez milagre, ele expulsou demônios. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, hoje também ele expulsa demônios e ele faz milagres no poder do seu nome. A igreja é a igreja de milagres. E não adianta falar para o povo: olha, irmãos, o mais importante irmãos, quem aqui não precisa de milagre, levante a mão. Quem não precisa, não precisa. Quem precisa de milagre, levante a mão. Eu preciso. Às vezes eu vejo pregação, né? Nossa, não fique pedindo, louve. Claro, nós louvamos. Mas, oh meu Deus, a Bíblia diz: pedi e recebereis, batei e vos será aberta a porta. Então aqui é o lugar de milagre. Você vê, é o lugar certo. É claro que nós adoramos a Deus, não pelo que Deus pode nos dar, mas adoramos a Deus pelo que Ele é. Ele é. Por que estou falando tudo isso? Primeira leitura, irmãos. Nessa grande festa de Nossa Senhora do Carmo, solta gritos de alegria. Regozija-te, filha de Sião, ou seja, Jerusalém. Solta gritos de alegria. Solta gritos de alegria. Por isso, nas nossas missas, nas nossas eucaristias da associação, eu respondo pela associação. Se o Espírito Santo de Deus inspira você a, durante a celebração, durante a pregação, durante a oração, durante a comunhão, dar glória a Deus, dê glória. Não peça, não espere que o padre peça. Se você sente que o Espírito Santo está movendo você a dar glória a Deus, a se alegrar na presença dEle, solte gritos de alegria. Claro. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Eis que venho, quem? Deus. Eis que venho residir no meio de ti. No nosso meio está o Senhor Deus poderoso de Israel, aleluia. Tem até aquela canção bonita: o Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te guarda, com amor te levantará, com alegria. Cantamos muito isso no passado, não é verdade? O Senhor Deus está no meio de ti. Está aqui, irmãos. O Deus vivo está aqui. E hoje no Santo Evangelho vamos explicar
bem este evangelho para não criar nenhuma confusão na cabeça dos irmãos. Uma vez eu estava no centro de São Paulo e vi algumas pessoas pregando a palavra de Deus. Eu admiro. Posso não concordar totalmente com o que se fala, mas eu admiro uma pessoa ir para a praça, ficar o dia inteiro recebendo zombaria, desprezo, não é verdade? E a pessoa pregando. Eu admiro uma pessoa que vai, por exemplo, no ônibus ou dentro de um trem, pregando a palavra de Deus. Eu admiro. Repito, pode ser que eu não concorde plenamente com o que a pessoa está falando, mas eu admiro a ousadia, a coragem da pessoa. E um dia eu estava na Praça da Sé em São Paulo e tinha uma pessoa lá pregando. E quando eu vi ele estava falando sobre Maria, então eu fui mais perto e fiquei observando o que ele estava falando. E ele estava justamente, era um irmão de outra igreja, e ele estava justamente querendo exaltar Jesus e diminuir Maria. Mas ele falava com uma arrogância, assim, com uma crueldade muito grande. E ele falava justamente esse trecho do evangelho. Ele dizia: está vendo? Os católicos adoram Maria. Nós não adoramos Maria. Nós adoramos quem? A quem nós adoramos? Jesus. Nós amamos a mãe de Jesus. Nós amamos. Se vocês me amam, não tem como me amar e desprezar aquela que me gerou. Se alguém chegasse perto de mim e falasse assim: olha, padre, eu gosto muito do Senhor, mas eu desprezo a sua mãe, eu não amo a sua mãe, eu falaria para essa pessoa: tenha certeza, então você não me ama e a sua amizade eu não quero. Como pode amar alguém se não ama aquela que gerou aquela pessoa? É impossível isso, irmãos. Então aquela pessoa dizia: está vendo, os católicos adoram Maria, mas Jesus aqui está desprezando Maria. Claro que não, irmãos. Como que Jesus iria, Ele que é Senhor, Ele que é Mestre, Ele é Deus, Jesus poderia ir contra a própria palavra dele? O quarto mandamento da lei de Deus, qual é? Honrar pai. Qual que é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. O que é honrar, irmãos? Honrar é colocar no lugar de honra, de destaque. Honrar a mãe de Jesus é dar o destaque para ela, não no lugar de Jesus, não acima de Jesus, mas colocar essa mulher no lugar de honra, de destaque, porque essa mulher foi honrada por Deus, aqui representada nesta imagem. Quando Jesus está falando às multidões e alguém diz assim: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando, Jesus diz, olhando para os discípulos: aqui está minha mãe, aqui está meu irmão, minha irmã, ou seja, meus parentes. Por quê, irmãos? Por quê? A maior dignidade de Maria e dos parentes de Jesus não é o parentesco com ele, o parentesco humano, não é. A maior dignidade de Maria e dos parentes de Jesus é a fé que eles têm nele. Amados, olhem para esta pequenina imagem aqui de Nossa Senhora Desatadora. Apenas uma imagem, uma representação. Nós não adoramos, não é deusa. A imagem cura? Não cura. A imagem salva? Não salva. A imagem liberta? Não liberta. É apenas uma imagem. Nem mesmo Maria. Maria não cura, ela não salva, não liberta. Quem salva é Jesus, o filho dela. No capítulo 2 do Evangelho de São João, quando Maria viu o problema da falta de vinho naquele casamento em Caná da Galileia, ela levou o problema para quem? Para Jesus. E Jesus fez o milagre a pedido dela. Isso é intercessão. Quem faz o milagre é Jesus. Irmãos, essa mulher, Miriam, porque no hebraico é Miriam, essa mulher, ela não tinha mais de 15 anos
quando o anjo Gabriel a visitou em Nazaré e disse: Ave, salve, cheia de graça. Todas as graças de Deus, Deus cumulou esta mulher. O Senhor é contigo, é a primeira parte da Ave Maria. Achaste graça diante de Deus, Maria. Ou seja, Deus te escolheu. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Irmãos, ela estava prometida em casamento a José. Ela não estava casada. No tempo de Maria, se uma moça ficasse grávida sem estar casada, ela seria levada às autoridades e seria apedrejada até a morte na praça. Porque a maior desonra para uma família era uma filha ficar grávida sem estar casada. E foi o que aconteceu com ela. Ela estava prometida em casamento, mas ela não morava com José. Ela não era casada com José ainda. Ela, sabendo de tudo isso, o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. Mesmo sabendo que poderia morrer apedrejada, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Isso é fé. Ela tinha certeza absoluta que o Deus de Israel, que a escolheu para ser na terra a mãe do Salvador, não deixaria que ela morresse apedrejada. E ela não morreu apedrejada. Por isso que Jesus diz: a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Maria. A maior dignidade desta mulher foi ter crido, aceitou a vontade de Deus na sua vida. Entenderam, irmãos? Então Jesus, na verdade, não está diminuindo. Pelo contrário, Ele está exaltando Maria. Ele quis dizer àquele povo: olha, a dignidade da minha mãe, mais do que ser a minha mãe, é porque ela creu. É porque ela aceitou a vontade do Pai. Por isso que nós amamos essa mulher. E hoje cantamos a ela um hino, chamando-a de Senhora do Carmo. No final da missa eu vou abençoar os escapulários, onde todos vão usar o escapulário. Muitos estão perguntando: padre, amanhã pode ser? Pode, amanhã eu vou abençoar também o santo escapulário, porque na livraria trouxeram e não foi suficiente, graças a Deus. Amanhã teremos mais escapulários. Então vou abençoar hoje e vou abençoar o santo escapulário amanhã. Amém, irmãos? Amém, amados? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, nós vamos agora para o ofertório. Faça a sua oferta para a casa de Deus, para a obra do Senhor. Irmãos, imagine quando nós tivermos o nosso grande santuário da Associação Leão de Judá. Imaginem um grande santuário para 10.000 pessoas. Este é o meu sonho. E haja concreto. E no altar nós teremos 3 vitrais. Um grande vitral com o leão da tribo de Judá. De um lado, a divina Jesus na divina misericórdia. E um outro grande vitral com a Senhora desatadora de nós, a nossa mãe. A associação precisa crescer, meu amado. Depende de Deus, da graça dele e da sua colaboração e a sua fidelidade no dízimo e nas ofertas. Por isso, cante ao Senhor, preparando o santo altar. Cante ao Senhor e faça a sua oferta para esta obra, porque Jesus vai te abençoar.